Olá, meus amigos de Educação Científica e Física, Paulo Henrique com você em mais um vídeo aqui no canal. E de antemão, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo aqui, aperta aí o sininho para receber sempre novos vídeos, senão o YouTube não vai entregar para você. Como você viu aí na nossa thumb, na nossa máscara aí do vídeo, o tema hoje aí é a tal da escola sem partido. Queria dar aí um pouco a minha opinião sobre este tema, que tem aí mobilizado uma grande discussão no Brasil dentro da área de educação, Bom, primeira a questão que eu queria comentar sobre este tema especificamente é, eu li o projeto, vi o projeto, e a primeira coisa que a gente tem que se definir lá é o que é doutrinação. O que é doutrinar alguém? E como que a gente consegue medir que alguém foi doutrinado? Ok, o projeto não está a fim de verificar se as pessoas foram doutrinadas, ele está a fim de coibir atitudes que possam levar à doutrinação. A questão é o que é a doutrinação. E aí o projeto traz lá uma cópia, faz uma cópia da Constituição, falando sobre a liberdade de cátedra do professor, o pluralismo de ideias, que a Constituição garante, que o espaço escolar é um espaço democrático e que lá você tem que ter a liberdade de se expressar, Então esse viés acaba indo muito mais, essa discussão acaba indo muito mais para outras áreas, a princípio, do que para as áreas de exatas, como a física, como nós trabalhamos. Ainda que a gente possa dizer assim na física, a gente tem uma abordagem, por exemplo, de Newton. Fazemos uma abordagem de Newton, Fazemos um contraponto quando abordamos a questão da energia de Lagrange. Então Newton tem um paradigma centrado na força, Lagrange tem um paradigma centrado na energia. A gente dá os dois contrapontos, discute isso um pouco com os alunos, Eu tenho o hábito de, quando discuto, por exemplo, aquecimento global, das duas, você tem a versão, digamos, mais divulgada pela mídia sobre aquecimento global, mas você tem aí professores renomados com argumentos fortes dizendo que existe uma farsa por trás disso. Muitas vezes não dá tempo de se abordar profundamente isso, mas a gente dá indicações para os alunos poderem buscar outras informações e tirar suas próprias conclusões, É difícil você abordar todas as possibilidades, mas antes de falar disso, acho que é interessante olhar o seguinte. Primeiro, esse primeiro questionamento que é: o que é doutrinar alguém? E o que é uma ação doutrinatória, E sobre que viés? Sobre todos os viés e tal. A gente podia até pensar assim que os professores, de maneira geral, talvez possam tender para um viés mais de esquerda, ainda que eu acho que é algo que a gente também não tem como mensurar, a gente supõe. Mas se a posição dele, se ao trazer um viés ideológico, há de se dizer aqui que não tem discurso isento, não tem discurso neutro, porque quando você pega um livro didático e faz uma leitura, o discurso não é só neutro, ok? Então temos que mostrar as duas vertentes, mas existem as vertentes que foram produzidas dentro da academia e que têm, digamos assim, um pouco mais de unanimidade, por isso que elas acabam aparecendo nos livros com mais frequência. Então eu diria que o movimento da escola sem partido talvez devesse questionar um pouco mais a produção de viés, de outro viés, digamos, ideológico, que tenha uma discussão plausível e que possa servir de material para o professor dentro de sala de aula. Então você tem que ter doutores, escritores, pessoas talvez um pouco mais à direita, porque a crítica, ainda que não muito clara, mas é uma crítica ao viés ideológico esquerdista que os professores, em tese, têm. Então há de se produzir material um pouco mais. Mas existe por aí material, ok, mas tem que estar lá no documento, tem que estar na formação do professor, tem que ter uma produção acadêmica, existem congressos, existem uma série de mecanismos para você produzir o conhecimento, que seja, digamos, o conhecimento alternativo. Mas há de se dizer também que esse movimento acaba trazendo um certo desserviço para a educação. Porque o que está acontecendo hoje? Está acontecendo um certo relativismo, em que o aluno pode, a partir, que é a ideia, então quando você filma as aulas, filma o seu professor doutrinando, o aluno pode,
achar que está acontecendo nenhuma doutrinação, porque sei lá, o professor falou um pouco mais de Karl Marx do que deveria falar de Friedman, sei lá, ou de qualquer outra linha de pensamento, né? Olha, meteu o pau nas ditaduras da esquerda, mas não meteu o pau nas ditaduras, meteu o pau nas ditaduras de direita, mas não meteu o pau nas ditaduras de esquerda. E aí fica uma certa relativização que o aluno pode, sabendo dos seus direitos, né, porque tem aquela história de colocar o cartaz na sala de aula com os direitos dos alunos, o que o professor pode, o que o professor pode não fazer, cria um ambiente de vigilância em que o aluno pode reclamar do professor no Ministério Público. E como se checa isso? E depois, não constatado, como se recupera uma reputação do professor? Porque você dizer que tem centenas de vídeos falando, mostrando doutrinação, professores que se excederam, professores que foram talvez provocados também, porque as pessoas têm uma opção, né? E o professor tem o direito de ter sua opção, ok, ele não pode exatamente manipular a opinião dos alunos, mas ele tem sua opção, pode exagerar, tem uma série de vídeos mostrando isso na internet, mas isso configura quanto do todo, para você criar um projeto de lei. E como a gente mensura essa doutrinação? Acho que é um aspecto complicado. E outra, acho que hoje você falar que o professor consegue doutrinar alunos, né? O professor é o lado mais fraco da história toda, né? O professor, ele apanha de todos os lados, o professor apanha do governador, o professor apanha da direção, o professor apanha dos alunos, o professor apanha dos pais, o professor é o lado mais fraco dessa história, né? E se a capacidade de doutrinar fosse tão grande assim, talvez a gente visse resultados diferentes. Hoje o aluno pode entrar na internet, pode contestar o professor, pode ver outras informações, e ele não necessariamente precisa concordar com o professor, né? Ok, o professor vai perseguir o aluno, o professor não vai abrir espaço para debate. Isso existe coisas previstas na Constituição sobre isso e devem ser coibidas sem dúvida nenhuma. Então eu não sei se o movimento ele traz uma característica assim de vigilância que não vai beneficiar a educação. Por que o professor vai acabar fazendo? Vamos supor que, eu espero que não, mas vamos supor que esse projeto seja aprovado, né? O professor vai ter essa preocupação de qualquer coisa que ele pode falar pode ser interpretado como doutrinação, porque o projeto não define o que é doutrinar. Se o professor tem uma formação centrada num certo pensador, quando ele não fala do outro, que era de vontade de aluno X ou de aluno Y, ele então está faltando com a tua postura de profissional, logo ele pode ser denunciado. A gente então cria um ambiente de vigilância que eu acho que não é favorável para a educação, porque será que alguém acredita menos que os nossos alunos estão lendo Karl Marx? Uma leitura super complicada, nossos alunos não conseguem ler textos os mais simples, têm dificuldade de ler gibi. A grande questão talvez seja os nossos alunos conseguirem ler, conseguirem fazer operações básicas de matemática. A gente talvez tenha que se preocupar com isso. E claro que se preocupar com que o ambiente seja o mais plural possível. O movimento mete pau em Paulo Freire também, a gente pode discutir Paulo Freire num outro vídeo, né? Mas não existe nada lá que seja benéfico para a educação. Dizer que a educação pode ser bancária, então o aluno é um sujeito inerte. A aprendizagem se faz a partir de um processo de reflexão sobre aquilo que está se propondo. Quando Paulo Freire fala que a educação ela é dialógica, ele vai nessa direção. Ele tem um posicionamento político, ele tem um contexto também em que ele viveu, que a gente pode falar outro dia. Então, porque ele tem um viés ideológico de esquerda, nada bom pode vir dali? Então, substitui por quem? Quais são os outros vieses? Na faculdade se fala muito de Piaget, se fala muito de Vygotsky. Na minha licenciatura, eu li um texto de Paulo Freire. Hoje eu li livros por minha conta de Paulo Freire, mas pouco foi dito. Então se coloca uma carga muito grande em Paulo Freire e não se olha exatamente qual é a proposta pedagógica que está por trás dele e como ela foi construída a partir da educação de jovens e adultos. Existe todo um contexto por que ela está associada à luta de classes, né? Acho que existem outras questões associadas a esse projeto, que é a questão da educação sexual, né? Que o pai ele tem o direito
de saber o que o filho está aprendendo e de dizer não para aquilo que o filho está aprendendo no sentido da educação sexual. Eu fico pensando que se a escola não fizer isso, quem faz? São os pais. Tá bom, e quais são os mecanismos para nós verificarmos se os pais realmente estão fazendo isso? Quais são os mecanismos para a gente identificar se as famílias estão preocupadas em formar cidadãos que saibam respeitar as diferenças? Tem questões na educação sexual ligadas à fisiologia, funcionamento do organismo masculino, feminino. Elas não vão poder ser mais ensinadas? O pai fará isso em casa? Existe algum mecanismo, então, para poder fiscalizar os pais? Para que os pais proponham algo democrático para o filho deles? Se o professor não pode pôr, o pai pode fazer algo autoritário, né? Como é que funciona a coisa nesse sentido? Porque a preocupação é que o pai não faz, a escola não faz, e o aluno fica aí exposto a doenças sexualmente transmissíveis, gravidez na adolescência, problemas de discriminação, homofobia, enfim. Claro que eu não sou favorável e nem acredito nisso, que a pessoa, ou ela não nasce homem, ela não nasce mulher, ela nasce o que ela quiser. Eu acho que nasce homem, nasce mulher. Agora, existe alguma coisa aí que acontece, que existem outras opções que nascem dentro desse processo de desenvolvimento do ser humano e que devem ser respeitadas e que devem ser incluídas. Se a escola não vai fazer isso, quem fará? E quem fiscalizará? Eu acho que são questões que a gente deve refletir. Acho que o professor não tem o professor nunca teve, acho que toda essa força que atribuem ao professor. E hoje menos ainda, com todos os movimentos de internet que nós temos. Então acho que a gente está com um problema, a gente está com um elefante na sala e está tentando resolver um outro problema. Ou o gato está numa árvore e a gente está latindo para outra. Porque o problema da educação não é exatamente esse, né? Você ter palavras colocadas lá na sala de aula, o que vai beneficiar a educação? Então, parece que existe uma ideia por trás disso de que o viés ideológico da esquerda não vai trazer nenhum benefício. E eu acho que ele tem que ser plural, eu acho que você pode encontrar coisas no viés da direita positiva, acho que você pode encontrar coisas no viés da esquerda positiva, e acho que isso tem que trazer para a sala de aula, mas os pensadores de direita têm que produzir material. Tem que produzir material, tem que escrever livro, tem que trazer argumentos, tem que colocar isso nos planos de ensino, nos cursos de formação, para o debate ser um pouco mais plural. Não adianta a direita, digamos assim, todo esse movimento que está mais à direita, ficar aí metendo pau, sendo contra qualquer tipo de intelectualidade, porque isso não vai agregar nada. Você acha que a educação no Brasil vai melhorar se você ficar vigilante sobre um professor que vai parar de fazer discussões para poder preservar a sua imagem e não perder o emprego? Então acho que essas reflexões, acho que os nossos alunos não estão lendo um viés assim marxista com profundidade, porque eles não estão lendo toda a verificação de aprendizagem, todas as avaliações de aprendizagem mostram isso. A dificuldade que eles têm de ler, de fazer conta simples, de interpretar um texto, né? Então acho que a preocupação tem que estar aí, ou seja de direita, ou seja de esquerda, tem que se pensar em resolver isto, né? Criar um ambiente democrático onde os alunos possam participar, o professor também pode se expressar, porque os discursos não são ideológicos, nem o discurso falado, nem o discurso escrito e o discurso falado, ambos os discursos são discursos ideológicos. Você não consegue ter um discurso neutro, né? Todo mundo acaba articulando e encontrando aquilo que aprendeu com aquilo que já tem, e aquilo produz um discurso, né? Então acho que tem alguns erros nessa ideia de escola sem partido que vai por aí, mobiliza, fomenta, credencia professores, então os alunos agora tudo pode falar, não concordo com você, relativiza tudo que o professor está falando é de um viés de esquerda e tem uma certa doença, né, uma esquerdopatia, né, que tomou conta da nossa sociedade como um todo, né, e tem tomado conta dos nossos alunos, e acho que isso não ajuda na educação, isso não colabora no processo educativo, no processo de ensino-aprendizagem. Então acho que o professor tem que ter liberdade, qualquer excesso tem punições previstas, tem órgãos para fazer isso, dentro da escola, dentro da Secretaria da Educação. O professor tem que saber, digamos, qual é
os objetivos que ele tem, qual é o papel dele dentro da sala de aula, ele tem que ter essa preocupação. Então não acho que a Escola Sem Partido, esse projeto em si está trazendo algum benefício para a educação, ele vai, acho que, cercear ainda mais a educação e não vai trazer um ambiente plural. Acho que seria mais prudente produzir material de qualidade. As outras teorias que essas pessoas produzam material, vão a congresso, escrevam teses, escrevam livros, submetam. Acho que o debate ele tem que ser mais intelectual do que um debate de força, que é o que está acontecendo. Então essa é a minha opinião aí sobre o Escola Sem Partido. Espero que tenha ajudado na reflexão, respeito às opiniões e diga aí o que você acha desse movimento, né? Se teve algum professor que tinha um viés, mas ele dá uma liberdade para vocês discutirem, para vocês colocarem suas opiniões. Eu tive muitos professores assim. Deixa aí as suas informações, deixa aí as suas dúvidas, os seus comentários, ok? Um grande abraço, fica com a gente na Educação Científica e Física. Tem o nosso WhatsApp aí para você mandar mensagem, fazer parte do grupo, tem os nossos cursos. E essa é uma reflexão sobre educação, reflexões de um professor. Um grande abraço, até mais e tchau, tchau, pessoal.